É assim, astrologicamente, nós estamos a viver uma tensão e está-se a ver, né? Está-se a ver. Nós temos ali a quadratura exata de Marte com Urano, foi exatamente quando o outro decidiu atacar lá o outro país, certo? Foi exatamente nesse dia. Aquilo parece quase, não tem que ser no dia, mas aquilo parece que foi mesmo no dia. E porquê? Esta energia Urano é aquele que vem para libertar, para partir, para deitar abaixo aquilo que estiver a aprisionar. E Marte é o planeta da iniciativa, da ação, do movimento, da força de vontade, da coragem, mas também da guerra no lado negativo. Estão a entender? Porque as energias, elas estão aí. Cabe a nós usá-las para o lado positivo ou para o lado negativo. O que é que vai acontecer? E nós temos que nos preparar já. Há muita gente ainda a usar isto para o lado negativo. Em vez de eu usar as energias que podiam ser ótimas, e era o que nós falávamos no outro dia, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu sei o que é que eu quero e eu vou ter coragem para ir em direção a esse sonho. Pelo lado negativo eu estou incomodado com tudo, porque eu tenho muita energia ali em cima de peixes, eu sinto tudo, sinto o meu, sinto do outro, eu estou confuso, eu estou alienado e eu vou e levo tudo à frente, quando eu tenho poder, não é? Pronto. É o que está a acontecer. Isto, por um lado. Por outro lado, este eclipse que vai acontecer agora no dia 3, portanto hoje é dia 1, 2, 3, ele é um eclipse muito importante. Ele é um eclipse assim que marca, assim, se calhar, um ponto de destino, mas assim uma coisa que é completamente inevitável, que tu não tens como fazer nada. Nos pontos de destino, normalmente a gente não tem muita coisa a fazer, mas tem que... Então, o que é que a gente pode sentir? O que é que a gente deve estar a sentir? E a minha preocupação aqui é muito mais nós como indivíduo do que nós como mundo. Porque nós, como mundo, o máximo que a gente pode fazer é a nossa parte como indivíduo, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Este eclipse, ele vai ali a 12 graus de Virgem. Virgem representa o corpo físico, a saúde, os hábitos, a rotina. E ele faz-nos uma pergunta muito clara, quem é que tu tens sido? Tu tens sido aquela pessoa que está compatível com os sonhos, ou tu tens sido aquela pessoa que se encaixou para pertencer, para não desagradar? E eu quase que me atreveria a dizer que todos nós temos sido um pouco isso, uns mais, outros menos, mas nós temos sido muito isso. Por isso, nós podemos estar a sentir um certo desconforto, um certo... Parece que eu estou apertada, parece que eu não sei muito bem o que é, mas há qualquer coisa que me incomoda. Esse incómodo não é erro, não é castigo, é pedido de alinhamento. Quanto maior for o desconforto, mais desalinhada eu estou. Então o que eu tenho que fazer, que é aqui que entra a parte do que eu dizia há pouco, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar dentro, porque nós temos uma tendência muito grande de ir fazer fora. A gente criaram-nos na nossa cabeça a ilusão de que quando eu faço fora, eu melhoro dentro. E é exatamente o oposto. Quando eu melhoro fora, eu crio. Quando eu melhoro dentro, quando eu organizo dentro, eu crio estrutura fora compatível com aquilo. E, portanto, nós andamos todos aí um bocadinho na ilusão de que a gente se sente mal, se sente desconfortável porque a vida está difícil, porque o país está em crise, porque... Estão a entender? E é exatamente ao contrário. O país está em crise porque reflete a consciência das pessoas que nele habitam. A humanidade está em crise porque reflete a consciência das pessoas que dela fazem parte. Então, estão a entender? E nós andamos todos muito nesta ilusão. O que é que eu faço? O que é que eu mudo fora para eu ficar bem dentro? Pois bem, nada, não vai dar. Nada. Não vamos conseguir mudar nada fora para estarmos bem dentro. É ao contrário. Nós alinhamos dentro para conseguirmos depois estar bem. E aqui vem uma coisa que eu acho que é muito importante e ajuda-nos provavelmente a passar daquele ponto que a gente está, onde a gente só ouve, só sabe e não consegue pôr em prática, para aquela postura onde a gente vai tentar pôr alguma coisa em prática. Que é isto. Eu falei há pouco que Virgem tem a ver com hábitos, com rotina, com padrões, com controle, não é? Então, qual é o desafio aqui? Na vida, perante uma determinada situação, é pararmos para conseguirmos, aos poucos, deixar de agir por impulso. Porque se vocês repararem, nós, na maior parte das vezes, a gente age por impulso. E quando nós agimos por impulso, nós vamos repetir o que lá está. E vamos criar um futuro idêntico ao passado. Estão a entender?
Portanto, perante a situação é pensar assim, como é que eu reagia habitualmente? Porque a gente nem sabe. A gente se quiser ir analisar determinadas situações que nos aconteceram para tentar retirar o aprendizado, a gente nem se lembra como é que aquilo aconteceu. É exatamente como a gente conduz daqui até casa, por exemplo, e não se lembra. Porquê? Porque está muito automatizado. A questão é que este automatizado que está ali, ele não nos permite ser nada diferente do que a gente está a ser hoje. Certo? E se nós tivermos sonhos diferentes, objetivos diferentes, que temos que ter todos, nem que seja sentirmos mais leves, mais felizes, mais alinhados connosco, para isso vai ser preciso mudar esse automatismo. Eu costumo dizer que é mudar a identidade, é mudar quem nós somos, que não é uma coisa fácil. Porque nós somos o que entrar. Eu não gosto da palavra somos. Eu gosto mais de dizer quem nós estamos a ser. Porque nós somos muito mais do que aquilo que nós pensamos, que nós achamos, do que nós vivemos, do que nós colocamos em prática. Nós somos muito maiores do que isso. Mas nós estamos a ser uma determinada identidade, que é constituída pelos hábitos, pelos padrões mentais, pelo que nos ensinaram, entendem? Então, qual é o desafio que eu gostava de trazer para esta semana? O desafio é, perante esta situação, a pessoa que eu gostaria de ser, como é que ela reagia? Entendem o que eu quero dizer? Sei lá, numa situação material. Imagina, se eu não tivesse medo da falta de recursos, como é que eu viveria? Nós já pensamos nisso? Não, uma parte de nós não pensou. Porque a gente vive ali só a gerir o que tem. E quando eu digo isto, não é para a gente dar a louca e começar a fazer tudo o que quer. Não é essa a ideia. A ideia é eu ter consciência de pequenos hábitos que eu posso mudar e ajustar para eu ficar mais compatível com uma pessoa que não tem escassez, que não sente escassez. Porque a escassez é da mente. Entendem? Até o dinheiro que a gente materializa, o que a gente consegue, ou a falta dele, é o reflexo da nossa mente. E agora vocês dizem, isso é muito bonito, então, mas eu só tenho aquele valor mensal. Sim, a gente só tem aquele valor mensal, porque no nosso inconsciente, alguns, ficou lá registada a crença que dinheiro só pode chegar até nós daquela maneira, trabalhando. Eu lido muito com essa crença. Por exemplo, porque eu associo muito essa possibilidade a esforço. Mas não é preciso. Há muita gente que ganha muito mais com muito menos esforço. Não é esforço, é alinhamento. Entendem o que eu quero dizer? É alinhamento. E depois, eu não tenho que estar preocupada como é que o dinheiro vai chegar até mim. Porque ele vai ser um reflexo do alinhamento. E há muitas maneiras. Eu ontem brincava com uma amiga, porque estávamos num parque de estacionamento, e o parque de estacionamento, a gente pensou, isto é um negócio interessante, a gente não está aqui ninguém, depois de tu teres aquele investimento inicial, e ele vai criando. E ela começou, ela disse, pois, não herdei, meu pai podia me ter deixado um. E nós começamos a brincar, porque nós dissemos, lá estás tu a limitar as possibilidades de tu teres um parque de estacionamento. Porque são infinitas. Eu conheço uma pessoa que ela herdou uma casa de 1 milhão porque tomava conta de uma senhora de idade e a senhora faleceu e não tinha, e deu a ela, entendem? Só que nós limitamos as possibilidades de termos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós gostaríamos de ter. Porque a gente criou na nossa mente um caminho neural, aqui com os neurónios, que associamos que para eu ter aquilo só pode ser daquela maneira. E como eu faço isso, o universo não contraria, o universo só diz sim. Eu só disse sim. Só que ele não disse sim ao que eu desejo. Ele disse sim ao que eu sustento com coerência no meu dia a dia. E aqui é que vem o nosso TPC constante. Certo? Porque não adianta nada eu querer ser leve, eu querer ter muita abundância, eu querer... E depois viver sempre no conflito entre o que eu estou a ser naquele momento e o que eu quero no futuro. Vocês estão a entender? Está a fazer sentido? Este é que é o nosso desafio. É aqui que nós temos que ter pequenas ações para ir mudando. E pode ser uma coisa simples. Sei lá, imagina, se eu quero perder alguns quilos e se eu tenho o hábito de comer um doce todos os dias,
eu paro e penso, este hábito está alinhado com quem eu quero ser? Se calhar não. Então, se calhar, se eu não conseguir parar de comer o doce todos os dias, eu vou comer só 2 por semana, numa fase inicial. E depois, entenda, e vou ajustando. Porque também, se eu quiser fazer tudo de uma vez e aquilo me causar uma pressão também, eu estou quase a chicotear-me, também não estou a conseguir o alinhamento, entende? Mas a dada altura é preciso nós trazermos decisão para aqui. E nós só conseguimos trazer decisão se nós sairmos do piloto automático. Porque senão, nós não conseguimos. Porque quando a gente fez, a gente fez e nem pensou no que é que fez, no como fez. Agora, se nós também quisermos mudar tudo, eu quero mudar a forma como eu me alimento, eu quero mudar a forma como eu interajo com as pessoas, eu quero mudar a hora que eu... Se for tudo ao mesmo tempo, também se calhar fica difícil. Mas aqui vai depender de cada um. Agora, o que é importante e é comum para todos? Esta pergunta, o Eclipse deixa muito claro. Quem é que tu estás a ser? Porque se vocês repararem,